Bom dia. Estava pensando se gravava ou não esse vídeo. Sou um usuário de Windows, né, que partiu para o Linux e senti muita falta de programas de modelagem compatível 100% com Linux. Que foi quando eu conheci o FreeCAD. Eu comecei a usar CNC Router e acabei ficando viciado nisso, mas pro segmento de móveis. E nesse segmento, a gente gosta de praticidade. Modelar o móvel, poder redimensioná-lo, fazer planos de corte, enfim. E mandar para a CNC cortar e montar posteriormente. Só que no FreeCAD, a única bancada que a gente tinha era a Woodworking, que particularmente achei muito simplista e não me atendia. Então resolvi, né, desenvolver uma. Não sei se já existia alguma disponível e por falta de pesquisas não achei. Só que parti do ponto zero, onde a ideia é você ter um catálogo desenvolvido por você ou por terceiros e poder editá-lo da forma que quiser até a parte do G-Code final. Vou estar apresentando aqui se mais alguém passa por essa dificuldade, né? Quiser contribuir com sugestões, porque posteriormente, após a conclusão 100% do projeto, eu pretendo disponibilizar. E vou demonstrar aqui. A bancada, eu botei o nome Painel Nest. Ela começa por aqui. Deixa eu deletar aqui para vocês poderem ver do início. Pronto. Vai começar vazia, onde você vai modelar manualmente, né, seus móveis. Depois você salvar. Posteriormente você abre aqui. Você vai importar esse modelo. Ou os modelos, né? Não sei quantos. Vou pegar esse aqui. Pronto. Aqui ele vai vir em branco, mas você pode bater uma print screen, né, uma foto. E ele fica bonitinho. Se você for acrescentar outras, ele vai começar a aparecer lado a lado. Você também pode criar aqui categorias, né? Por exemplo, quarto. E aí, se tivesse aqui no quarto, ele estaria isolado de uma cozinha ou de... É como se fossem umas pastas organizadas. Beleza, uma vez que você botou aqui, ó, você pode inserir no seu documento e ele vai estar aqui. Da mesma maneira que se você quiser, já tiver um plano de corte e quiser fazer esse corte pelo FreeCAD, também é possível, né? Eu botei uma opção de você importar. Normalmente é o plano de corte que o pessoal usa muito no Aspire, no Windows. Você pode estar trazendo para o FreeCAD. No final desse vídeo vocês vão ver melhor isso que eu quero dizer. A ideia é que você começa etiquetando as peças. Posteriormente aqui você pode estar configurando, botando que tipo de material é. Não vou nem aplicar isso aqui no momento. Que tipo de corte você vai estar realizando em CNC ou seccionadora, porque isso vai alterar o plano de corte final. Eu vou testar as duas para vocês verem. Ok. Deixa eu explicar. Aqui também você pode permitir o giro da peça ou não no plano de corte. Se ele pode, se ele deve sentir um veio no sentido, né? Ou se ele pode ficar livre para decidir. Não vou botar muitos critérios aqui não no momento. Tá bem. Aqui você pode aplicar fita de borda. Vou explicar o porquê. Vou selecionar a peça toda. Vou chegar aqui e colocar um MDF preto. Tá vendo? Ah, Nesse MDF preto ficou essas bordas. É para simular que está sem fita, como se fosse um MDF cortado e você vê a cor da madeira. Aí, se eu quiser aplicar a fita, eu clico, venho aqui,
Escolho a cor, né? No caso, um MDF preto. E aplico. Tá vendo? Ah, fiz um sistema também de textura. Porque estava sentindo falta disso, né? Ficar de meio. Só mexe com cores sólidas. Então, aqui eu vou aplicar um compensado. A fita de borda permanece, tá vendo? Aqui eu teria que aplicar as fitas de borda também, da cor mais próxima compensado. E deixa eu trocar aqui. Pronto, mudou. Para você ver um pouquinho da diferença, ó. Aqui tem, aqui não. Ops. Vou aplicar outros temas para vocês poderem olhar. Vamos botar esse aqui. Beleza, ó. Um detalhe também. Vamos dizer que você queira mudar o sentido do veio. Deixa eu botar uma cor mais clara. Uma teca. Beleza. Tá vendo o sentido do veio? Posso mudar. Posso mudar aqui embaixo também. E se girar, no plano de corte ele também sai girado. Ele respeita o sentido. Aqui a gente gera uma lista, né? Tipo, uma planilha. Posteriormente vocês vão ver também, porque ele faz uns PDFs depois, né? Aqui eu digo o tamanho da chapa, largura, comprimento. Se eu vou ter margem no corte, né? Depender de máquina para máquina. O espaçamento entre os cortes, o número de chapas que você tem disponível. Eu botei uma, mas aqui tem uma opção que ele pode ir gerando novas chapas, né? Posteriormente. Eu vou fazer até um teste aqui com vocês, ó. Vou botar essa peça com uma outra textura. Vamos botar essa aqui, tá bem? Vocês vão ver que ele vai gerar chapas diferentes por causa da textura diferente. Beleza, aqui você pode botar o custo também por chapa, porque ele calcula, né, o seu custo final. E a espessura da fita de borda. Por que essa espessura da fita de borda? Para fazer uma compensação. Então, se você tem uma espessura de meio milímetro ou de 1 milímetro, ele vai reduzir isso no tamanho da chapa. Se você tem uma chapa de 50 centímetros, ele vai botar 49,9 no plano de corte para poder compensar a fita, dar uma compensada no final. Você tem métodos, né? Aqui também da fresa que você usa, porque se você colocar, por exemplo, um espaçamento menor que a fresa, ele vai considerar o tamanho da fresa como espaçamento. Evitar erros, né? É, Aqui você escolhe o método, né, que ele vai organizar os cortes. Você tem um que aproveita mais o lado esquerdo, mais o lado direito. São estratégias diferentes de organização das peças. A mesma coisa para cá. Você tem os métodos guilhotinas, né? No layout você pode estar configurando também se você quer que mostre as etiquetas, se você quer que mostre as medidas das peças, lado e comprimento e largura. E se quer que mostre as fitas de bordas, né? Eu botei uma fita de borda ali e vai aparecer, vocês vão ver. Aqui, quando você imprime as etiquetas, termina o projeto, você vai poder colocar um QR Code. E se você escanear esse celular com esse QR Code pelo celular, vai aparecer o local que essa peça pertence no móvel, para facilitar a montagem. Se eu estiver esquecendo alguma coisa aqui, vocês me perdoam, porque eu não fiz roteiro. Aqui você pode. Ele salva também os restos da chapa, né? Você pode estar importando. E se você fizer 3 projetos distintos, ele salva um banco de dados. Então, assim, de outro projeto atrás sobrou algum material. Você pode estar aproveitando aqui. Assim como o resto desse mesmo projeto. Tá bem? Essa parte de ferragens eu ainda estou desenvolvendo. E aqui você pode botar os dados, né? Se você tiver alguma empresa, cliente, que ele vai imprimir no layout dos PDFs.
Então, beleza, eu vou configurar de uma maneira meio padrão, sem muitos detalhes. Ahn, certo, configurei a chapa, ele vai apresentar aqui, ó, algumas coisas que faltaram, né? Nesse caso aqui foi porque eu botei uma chapa só, ele vai dizer que está faltando chapa, mas ele vai criar de forma automática, né? Disse que faltou um método de corte e ficou automático, né, em uma das peças. Mas beleza, eu vou gerar o layout. Ele fala o aproveitamento das chapas, tá bem? Fala que faltou chapas, então ele teve que criar chapas novas. Tenho que corrigir. Isso aqui foi um bug, mas tudo bem. Considere essas duas aqui. Vou mudar o sentido do véu dessa peça para vocês verem. São 700 aqui no lado horizontal. E vou girar. Pronto. Vocês vão ver que ao gerar o layout de novo, mudou o sentido. E você pode... Ah, perdão. Aqui também está a fita de borda, né? Que eu tinha comentado. Se tiver mais peças com fita de borda, ele marca o lado. Ah, testando. Ah, desculpa, gente. Meu fone desligou. Certo. Continuando. ah, Vou experimentar o outro método de corte, né? Que eu falei. Que seria usando o seccionador. Pronto. Você pode ver que tem alguns detalhes. Ele bota aqui em que ordem você deve realizar os cortes e o sentido, né? Assim facilita a vida, né, do técnico que estiver operando a máquina. Que às vezes a pessoa ali sob pressão ou por excesso de trabalho acaba ficando meio lento da cabeça, né? E você pode exportar esses dados, né? Ahn, Exemplo. Aqui você consegue ver como ficaria o plano de corte. Tá bem? Aqui você consegue visualizar o plano de corte com mais detalhes, né, com a visão da dimensão das peças. Aqui você consegue ver as etiquetas. Se você visualizar, se você usar seu celular para poder escanear o QR Code, nesse caso eu não deixei habilitado, eu não botei link de servidor para poder subir essas imagens, mas pode ser configurado, eu já testei, funcionou bem. Ao escanear essas peças, eu vou mostrar mais ou menos como vai aparecer no celular da pessoa. Então, vou escolher a pasta. Calma aí. Antes, né? Perdão. Você tem que botar a peça na posição que tu quer que ele vá bater as fotos. Pronto, assim. Eu vou dar uma transparência, gente, para poder as pessoas verem as peças que estão ao fundo de outras. Pronto. E agora eu exporto. Pronto, vou salvar aqui por cima dessa. Ok. E tem que aguardar um tempo, né? Dele dar o aviso de confirmado. Porque nesse período eles podiam estar subindo essas peças para o servidor. Que ele confirma tudo que ele fez. A gente vai até a pasta agora. Imagens, teste, relatório.
Certo. Pronto. Se você escanear a etiqueta, você veria mais ou menos assim, destacado. Ah, pronto. Perdão, como eu só veio por cima de uma pasta já tinha conteúdo, né? Acabou ficando dois arquivos. O nosso seria esse aqui, ó. E é isso. Ele faz um relatório completinho também. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui são as etiquetas, né? Que a gente tinha comentado. Você pode imprimir também, colar sobre as peças durante o corte na CNC. Aqui ele dá todas as informações. E aqui se tiver custo, né? No caso eu não preenchi.